Vocês estão escutando barulho de fora? Não, tô não. Então tá bom. Não. Não dá pra gente ter aula tranquilo. Toca um violão pra nós aí. Não. Hoje não, deixa pra um dia que acabar a pandemia e a gente puder fazer um churrasco. Ih, Aí a gente faz um las- churrasco, aí eu toco. lascou-se então. O slide tá aparecendo? Tá. Tá bom. Bom, hoje eu vou ensinar para vocês nivelamento trigonométrico. O outro exercício que eu tinha passado para vocês, eu vou deixar para fazer as correções dele e do outro na semana que vem, tá? E aí eu passo mais exercícios referente à aula de hoje também. Que estão pedindo para participar. Então hoje vai ser matéria nova para depois a gente ter mais coisas, né? Para poder fazer mais listas. Então, hoje a gente vai aprender o nivelamento trigonométrico, tá? Lembrando que até agora a gente tinha visto o geométrico. Então, o trigonométrico é o que eu vou usar, né? A ideia da trigonometria, que eu já tinha ensinado para vocês no semestre passado, e normalmente é aplicado quando a gente faz levantamentos altimétricos utilizando a estação total ou teodolito. No teodolito, lembrando que no teodolito a gente tem uma régua graduada e na estação total a gente tem um prisma, né? Que vocês viram nas aulas práticas no começo do ano. Então, a gente vai ter que levar alguns fatores em consideração que eu vou apresentar agora aqui para vocês. Quando a gente faz o nivelamento trigonométrico, a gente tem, né, a estação total, volta aqui. A estação total, que vai estar alocada aqui num ponto. Peraí que meu olho tá coçando. Aí. E essa estação total, a gente tem que saber a altura dela. Então, toda vez que a gente muda a estação de lugar, a gente tem que medir com uma trena a altura dela, tá? E aí a gente chama de altura do instrumento. Eu vou mostrar uma foto para vocês depois. A estação total tem uma marcaçãozinha que é a marcação que vocês vão usar para colocar a trena, que é a referência, certo? De lá do chão até nessa marcaçãozinha, em linha reta. Então, temos aqui a altura do instrumento. Temos também um ângulo, né, que vai ser este ângulo aqui, que é um ângulo formado entre a vertical do nosso equipamento com a medida de leitura, certo? Que a gente chama de zenite. Então, aqui vamos ter um ângulo que a gente chama de zenite. E essa leitura, ela vai dar uma distância de linha, que é diferente da distância na horizontal entre o equipamento e o nosso prisma, tá? São duas distâncias diferentes. Por quê? Porque essa distância de baixo que a gente está levando ali só na horizontal, né? Levando em consideração ela apenas na horizontal, e o D' é a nossa distância com o ângulo, né? Seria a distância inclinada. Quando a gente tem a luneta, né, mirada bem no centro do nosso prisma que está aqui. Temos que também fazer a medida da altura do nosso prisma, que a gente chama de HS. Né? Então, aqui da estaquinha, né, onde que fica a pontinha do nosso prisma, até o meiozinho dele lá, que também vai ter uma marcaçãozinha, né, o meiozinho lá do prisma.
a gente vai ter essa altura do equipamento. Por que a gente tem que fazer a altura do equipamento e a altura aqui do prisma? Porque a gente tem que descontar essas alturas quando a gente for calcular para poder achar a variação de altura entre A e B, certo? E aqui a gente também tem uma diferença de nível, que seria uma diferença vertical, que é entre o meio do prisma e o meio da estação total. Temos um outro ângulo também que pode acontecer, que eu marquei aqui, ó, né, em verdinho, que a gente pode chamar ele de ângulo beta, que é caso a gente, né, queira usar esse ângulo ao invés do zenite. Então, tem essa opção também. E deixa eu lembrar o que eu ia falar aqui. Peraí que eu esqueci. Não, é isso mesmo. Pode ter o ângulo zenite ou pode ter o ângulo beta, tá? Aí você tem que ver no seu equipamento qual ângulo que ele vai estar marcando. Normalmente é o zenite, que vai estar no visor da estação total, tá certo? Então, ali a altura do instrumento, delinha a nossa distância inclinada, distância horizontal entre A e B, a diferença de nível entre A e B, altura do prisma, tá ali a diferença de altitude entre A e B, ângulo vertical zenital e ângulo vertical de altura. Aí é que eu coloquei fotos para vocês verem na prática, né, como é que fica, porque às vezes com foto vai ficar mais visível na cabeça de vocês como que seria esse levantamento, né? Então aqui os carinhas estão segurando aqui, instalaram, né, ela aqui na estação total. E aí, vamos supor que aqui em cima da barragem, né, tem um carinha segurando um prisma. Então, né, fazendo aqui uma linha vertical, faz de conta que essa seta vermelha está retinha, tá na vertical. E com a inclinação da nossa mira, nós temos esse ângulo vertical zenital, que é o ângulo que a gente vai precisar para colocar na equação para conseguirmos calcular essa diferença de altura. Tá? No caso aqui, eles queriam calcular, né, a diferença de altura aqui da barragem, né, a cota que seria aqui em cima da barragem. Então, aqui para vocês terem uma ideia, né, existem prismas que, se você não tiver a marcaçãozinha graduada nele, você tem que medir da altura da metade do prisma aqui, ó, né, até a basezinha do chão dele. Vai ser a altura do prisma considerado. Só que vocês podem também lembrar do nosso prisma lá da faculdade, que ele já tem as graduações, né, essas marcaçõezinhas aqui nele. Lembra quando a gente foi fazer uma medição que eu falei para vocês, ó, levanta aí, né, ajusta ele na altura que vocês acharem melhor. Então, lá vai ter as graduações e a gente ajusta. Lembrando que aqui nesse exemplo, ó, da foto, ele está ajustado em 150 centímetros. Então, ele está com 1,5 metro de altura. Né? E essa barrinha aqui, ó, ela tá niveladinha com a base nessa basezinha de metal. Tá? É ela que tá contando aqui a altura. E olha que interessante essa foto. Lembra, eu acho que alguém tinha falado no começo do ano, acho que foi, não lembro se foi na turma de vocês ou se foi outra, né, que era difícil ficar segurando o prisma nivelado. Esse aqui, por exemplo, já tem um tripézinho, ó, para nivelar ele, para facilitar, né, para não ficar tremendo para quem segura ele. Aqui a gente tem a marcaçãozinha, ó. Eu vou circular de vermelho mesmo aqui, ó. Né, tem um furinho aqui, ó. Né, que marca aonde que é o eixo horizontal da nossa estação total, né, que seria, então, o limite aqui da medida. Seria aqui assim, né, então a gente poderia considerar, deixa eu apagar ali que eu rabisquei demais, poderíamos considerar que a nossa estação total aqui, né, estaria aí com, aqui tem 1,50,
Vamos lá, vai estar antes. 1,40... 1,48... 487, mais ou menos, de altura. Tá? 1,487. E aí a gente vai ter as fórmulas que nós vamos utilizar para achar essa variação de altura. Né? Lembrando, então, que no nivelamento a gente sempre acha a variação de altura, depois a gente vai somar ou subtrair, né, com alguma cota que a gente tem de referência. Né? A mesma coisa aconteceu no nivelamento geométrico, onde a gente achava a variação de altura fazendo a leitura de Ré menos a leitura de Vante, certo? Agora, para a gente achar essa mesma variação de altura, se for no nivelamento trigonométrico, a gente vai utilizar estas equações aqui, ó. Então, na estação total, ele dá a distância de D', né? Então a gente pode usar inicialmente essa equação aqui, onde vamos ter que a distância inclinada vezes o cosseno de zenite mais a diferença aqui, ó, entre as alturas dos instrumentos, né? HI é a altura da estação e o HS é a altura do prisma. Vai nos dar a variação de altura. Se eu não tiver o zenite, mas eu tiver o ângulo B, né, que é esse ângulo aqui, ó. Aí a gente tem que substituir o cosseno pelo seno. Aí seria o seno de beta, tá? E temos uma terceira que podemos usar também. Eu vou até apagar essa variação aqui de trás. Temos uma terceira que a gente pode usar também. Caso a gente tenha esse dV aqui, ó. Né? Podemos colocar dV mais a diferença entre as alturas dos equipamentos. Ou, se eu precisar achar esse valor, né? Caso eu precise achar esse dV, né, é só eu jogar nessa equação também. Eu acho a variação de altura pelo cosseno aqui, pela distância inclinada e o cosseno de zenite, e depois posso substituir nessa equação de cima, caso eu queira encontrar o dV. Entendeu? Caso alguma caia num concurso ou numa prova, em alguma coisa que queira essa distância aqui, aí vocês podem fazer essa substituição de equação aqui para poder encontrar, né? Que aí seria só isolar o dV. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se no caso a estação tiver maior que qual que é o outro esse ponto aí? Aqui o prisma? Isso, se no caso da estação tiver maior que o prisma, esse ângulo aí formado entre esse ângulo zenital aí, ele vai até lá embaixo, certo? Certo, ele pode ser assim, ó, também. Isso que você quer dizer, né? Isso. Então, assim, de toda forma, eu utilizo esse cosseno aí do zenite. Sim, que aí o zenite, ele vai ser... Quer ver? Deixa eu apagar aqui. Eu vou fazer ele de azul. Que aí o zenite ia ser este ângulo aqui, ó. Isso. Aí você pode continuar usando o cosseno do zenite. Ah, tá. E aí o B, ele ficaria nessa posição aqui, ó. Vou fazer o B de verde. Aí o B ficaria aqui. Porque o B, o ângulo beta, ele vai ser sempre um ângulo formado entre a distância inclinada e o eixo horizontal. Então, nesse caso aqui, ele ficaria para baixo da linha horizontal. Ah, mas aí o prisma não ia estar lá embaixo? Ia, ele tá aqui embaixo, ó. Vou até desenhar ele aqui embaixo. Né? Vamos supor que ele estivesse aqui, ó. É porque o eixo horizontal, essa linha tracejada aqui, ó, que faz, né, formar o ângulo beta,
É o eixo horizontal do equipamento da estação total. Que é onde fica aquela marcaçãozinha que você vai medir com a trena o tamanho, a altura da estação, entendeu? Ah, não, entendi. Essa linha, então, então ela não muda do jeito que ela está aí. Ela sempre vai estar em direção ao... Essa aqui, né, que eu ao circulei. Isso. Ela sempre vai ser na horizontal, porque ela vai ser em relação àquela marcaçãozinha que fica aqui na estação total. Ela sempre vai ser assim. Ok. Alguma... Alguém mais tem pergunta, gente? Mais alguém? Não. Certo. Eu também, tranquilo. Beleza. Então, vamos passar para um exemplo, para a gente poder calcular aqui. Então, vamos lá. Nosso primeiro exemplo aplicativo do dia. Para determinar a cota do ponto B, estacionou-se o teodolito no ponto A, cuja cota é conhecida. Sabendo-se que a altura do instrumento era de 1,50, 1,50 m, e o fio médio lido foi de 1,17 metros. Calcule a cota de B. Então, dei já alguns dados, né? A cota de A, que aqui fala, né? Cuja cota é conhecida. Então, eu já dei ela aqui embaixo, ó. A cota no ponto A é 120,15 metros. Dei a distância inclinada, que deu no teodolito, 52. E já anotei também o nosso ângulo zenital. 88 graus, 35 minutos e 55 segundos. Tem pressa de orar um minutinho só? Não vai ficar bem, não. Não, pode ficar aí. Viu? Aí, gente, nós temos que calcular o ponto B. Vou fazer um esqueminha aqui, eu vou desenhar para a gente visualizar como que estaria esse levantamento, tá? Eu vou desenhar aqui para vocês verem. Quando vocês forem fazer exercício, se vocês quiserem desenhar para tentar entender o que está acontecendo, né? Então, vamos lá. Vou tentar desenhar uma estaçãozinha aqui, mais ou menos. Faz de conta, tá, gente? Que é uma estação. E aí, o fio médio lido foi de 1,17. Então, deixa eu fazer aqui uma reguinha. Lembrando que teodolito usa régua graduada, né? Então, seria uma reguinha assim, ó. E aí, a nossa leitura... Então, essa distância aqui, que é o D'. E a leitura aqui na régua seria de 1,17. Quando eu falo que é o fio médio lido na régua, gente, na régua do teodolito, né? Essa altura do fio médio lido já vai ser a altura que a gente vai usar como HS. Então, aqui, o 52 é o nosso D', já vou anotando tudo aqui, né? O ângulo zenital é o Z. O 1,17 m é o nosso HS. E aqui a altura do instrumento, ó, que é da estação total, que é o nosso HI. Da estação total, não, desculpa, do teodolito, né? É 1,50 m. Então, temos aqui todos os nossos dados que são necessários para poder calcular a variação de altura. Então, vamos lá. Variação de altura é igual a
Delinha, vou até voltar aqui para trás, né? A gente vai usar esta aqui, porque o que nós temos ali é o ângulo zenital. Então, delinha vezes o cosseno do zenite, né, que é o 88 graus aqui, mais o HI menos o HS. Então, vamos lá, vamos calcular. E vocês vão calculando junto comigo, hein? Quanto que vai dar o cosseno do zenite? O meu deu 0,024. Uhum. Isso aí, cosseno do zenite dá 0,024. Mais a altura do instrumento aqui, que vai ser 1,50, né? Menos 1,17. Façam o cálculo todo aí. E quanto que vai dar essa variação de altura? Vamos ver. Mil quinhentos e setenta e oito. Oi? Repete, por Mil- favor. 1578? Não. Vamos lá, gente. Faz aí de novo, Márcio. Vamos ver. Então, mas não é da forma que tá aí? É da forma que tá aqui. Então, é da forma que tá aí que eu pus. Ó, 52 vezes 0,024 mais, você quer mais, hein? Uhum. Mais, dentro do parêntese, 1,5 menos 1,17. 1,17. Então. Quanto que deu o seu, Cleito? Deu 1,578. Um Mesma coisa. vírgula. Não, você falou 1.500 e lá vai cacetada, Márcio. 1578, só que eu não falei vírgula aí. Não, então, você falou 1.000. Ah, mas é o mesmo número, tá Não é, tirando. não. Um Eu falei, vírgula. conta não, tá tirando. Eu falei, só que eu não falei a vírgula. Não vai ver. 1,57. 1.000 é 1.000, um é um. Eu não fiz conta aí. Você tá tirando mesmo. Não, tem que engenharia, meu. Vamos lá. Ah, tá bom. metros. 5, 7, 8. Vou colocar o restante aqui. Metros. Beleza. Agora que a gente achou a variação de altura, a gente tem que... Como que a gente fazia no trigonométrico para achar a cota?
soma, acho, não sei, acho que somava, não é? Soma a cota com diferença de altura, se é mais. Deixa eu ver se eu lembro. É, soma. Então, a cota do ponto B, vou colocar entre parênteses aqui, né? Vai ser a cota. Ixi, fui tentar escrever cursivo, olha como que sai ruim. Vai ser a cota do A mais a variação de altura. Então, a cota do ponto B, nossa, vai ser? Cento e vinte e 1,72. Uhum. É. Isso aí. Metros. Então, a nossa resposta ficaria 121,728 metros. Certo? Alguma pergunta? Não. Ai, ai. Então, ó, agora nós vamos ter um exercício aqui para vocês fazerem. Eu vou dar um tempinho aí para vocês fazerem. Vou desligar meu microfone e minha câmera. Vou dar aí uns. Deixa eu ver o que tem que achar aqui. Aí eu vejo quanto tempo eu dou para vocês. Foram realizadas 2 visadas inclinadas entre 2 alinhamentos, PQ e PS, a partir da qual se obteve, respectivamente, os seguintes valores para as distâncias inclinadas e para os ângulos zenitais. 245,732 metros. Então, isso aí é a primeira distância inclinada, né? Que seria a distância inclinada para PQ. 292,146, que seria a distância inclinada para PS. E aí vamos ter os zenites, né? 87 graus para PQ, 92 graus para PS. Sabendo que a altitude do ponto P é igual a 821,175 metros, que a estação total foi instalada com uma altura igual a 1,561 metros e que o prisma estava a 1,900 metros acima do solo para ambos os casos. Calcular a diferença de altitude entre os pontos P e Q, P e S e a altitude do ponto Q e do ponto S. Vocês conseguirem entender o que vai acontecer aqui? E pode dar um dia pra fazer isso aí. Não é cota, na verdade. Oi? Pode falar, Márcio. Pode dar um dia pra fazer isso aí. Não, um dia não. Mas cota e altitude não é diferente? Não, lembra que eu te falei? Toda altitude é uma cota, mas nem toda cota é uma altitude. Uma altitude. Faz sentido. Lembra? Então, ou seja, altitude é a mesma coisa que cota. Pode ser uma cota. Mas nem toda cota pode ser altitude. Tá parecendo que eu já vi essa cena já. Então, gente, ó, vou dar uma resumida aqui para vocês fazerem. Eu dou uns 20 minutos para vocês fazerem. Mas parece que é diferente do que você tá fazendo lá agora, hein? É diferente, mas não. A única diferença é que aqui tem 2 pontos. Lá tinha um só. Mas aí esse aí vai ter o HI e HS também, mesma coisa. Vai, mesma coisa. O que é o HI? Ô, Amanda, HI vai... Oi. PQ e PS são distâncias inclinadas? Não. PQ e PS são alinhamentos. 2 alinhamentos. PQ e PS.
a partir do qual se obteve os valores para as distâncias inclinadas e para os ângulos zenitais, que são esses aqui, ó. Esses dois aqui são distâncias inclinadas, certo? Foi o que eu falei para você, ué. Então, aí esse aqui, ó, seria a distância inclinada para o PQ, e esse aqui seria a distância inclinada para a PS. Né? Quando eu falo respectivamente, quer dizer que é na mesma sequência. Aí o zenit para o PQ é esse 87 e para o PS é o 92. Então, são 2 pontos. E aí, qual que é o ponto que a minha estação está instalada? Ponto P, né? Isto. Isso aí. A minha estação está instalada no ponto P. Por isso que o alinhamento chama PQ e PS. Né, que eu estou fazendo uma visada. Eu vou desenhar aqui em planta baixa, ó, 3 pontos. Um aqui e um aqui. Então, aqui é P, aqui é Q e aqui é S. Então, o azulzinho aqui eu tenho um alinhamento, né, que é PQ. E no verde eu tenho um outro alinhamento que é PS. Como se a minha estação tivesse feito essas duas visadas. Uma para Q e uma para S. Por isso que a minha estação ela está fixada no ponto P. Eu não tirei ela do lugar. Por isso que eu quero que vocês achem a diferença de altitude, que vai ser a diferença de altura, né? Diferença de altitude aqui vai ser o ΔH. Né? Entre o P e o Q. E depois entre o P e S. Que vocês vão ter que achar, porque para achar a altitude do ponto Q e do ponto S, precisa primeiro ter a variação. Né? Então, de qualquer forma, vocês já iam ter que achar ela. Então, a única... Então eu devo, Pode falar. então eu devo fazer assim, eu devo achar. Não, acho que não. Pode falar. Pode falar. Se eu fizer a cota de um ponto, depois fizer a de outro. Não vai dar certo, não. Eu pensei assim, de somar as duas, aí não vai dar certo. Não vai porque a tua referência vai ser onde está a estação. 821 metros? Que é a cota da estação. A altitude da estação aqui. Certo? Vou dar então aí, ó, 20 minutos para vocês tentarem fazer. Então, na hora que der 10h03, eu tô de volta. Oi. Horta, retorna um pouco aqui atrás para mim ver um negócio. Não entendi esse aí, não. Aí não, o do outro. Isso. Volta para frente, aí. O quê? Que você não tá entendendo? Não, tô entendendo que aquilo lá não tem. Esse aqui não tem aquilo, as mesmas coisas que tá pedindo aqui lá, ué. Tem. Ah, tem o zenital ali, né? Uhum. Não, onde você usou o zenital aí? Nesse aí. No cosseno aqui, ó. O cosseno do ângulo, meu cosseno de 88 graus, 35 minutos e 55 segundos, deu 0,024. Então o PQ vai entrar no lugar do D, então. E aí o ângulo zenital vai entrar que é do primeiro lá do PQ também. É isso? Isso. A distância inclinada é essa primeira aqui, ó. Do PQ é o 245 e aí o zenital é o 87. Ah. E aí como esse aqui já tá dando. Cadê? Já tá dando a altura. Então vai ser esse 100 mil. Não, mil não pode falar mil. É 1,561 Isso. menos 1,900. Então, é isso? Isso aí. Ah, então tá. Vamos ver o que.
Faço aí, então, que daqui, na hora que for 10h03, eu abro a minha câmera aqui. Enquanto vocês vão fazendo, eu vou no banheiro.
Ô, Cleito, Oi. você fez essa primeira conta aí? O meu, nesse outro, esse vai ser cosseno também? Você está falando do primeiro ou do segundo exemplo? Não, do meu exercício aqui. Nesse que passou para resolver, o D é 245,732, aí vezes o cosseno de 87,34,29, é cosseno mesmo? Vai ser desse aí? Eu bati o meu, deu erro. Mas como é que você está fazendo? Você está pegando, você está fazendo a diferença você está achando a diferença de altura direta? Primeiro eu tô achando o cosseno desse 87,34,29. Ou não é cosseno de nada? É seno. Tá, e é cosseno, né? Ah, sim. Então, mas é cosseno vezes esse número, né? Isso. Ah, então, meu, deu Coloca erro. zero na calculadora. E aí, meninos, dando erro aí? Deu erro. Eu Eu vou pus estar. cosseno vezes esse número aí, 87 aí, ó. E deu errado. Não, Deu não é erro. vezes, não. É só cosseno e o número. Ah, ah, sim. Ô, Amanda, Oi? você não pode dar uma dica não, só o primeiro passo assim, que é que tem de fazer? Aonde que vocês. Sim. Opa, onde vocês se engasgaram? Até agora eu só anotei os dados. No Hum, caso aqui, essa altura aqui de 1561, isso aqui tem a ver com HI e HS, e tem. esse outro 1900. Isso. Então aqui eu posso falar que a altura inicial foi de 1500. 1,561, Verdade. tá? 1,561 Isso, esse 1,561 é o HI. seria o HI. HI. Tá, e deixa eu ver. Ô, Amanda, Oi, sabe o que eu pensei? Mas eu não sei se está certo, meu raciocínio. pode falar. Eu fazer o mesmo que você fez no número um, Uhum. é, e depois na parte que você fez, você achou a cota do ponto B, no exercício que é a diferença de altura, certo? Nesse exercício 2. Eu Uhum. isolar, eu isolar a diferença de altura para achar a cota. Para achar a diferença de altura. Seria isso? Não. A diferença de altura é esse primeiro cálculo que vocês fazem, que é o ΔH. O ΔH já é a diferença. Ah, tá. No outro caso, a gente também achou ela. Entendeu? Só que a resposta final era só qual que era a cota do ponto B.
Que esse aqui só está escrito de uma forma diferente. Mas vocês vão fazer a mesma coisa. Nesse caso, nós vamos fazer os 2 pontos. Exatamente. O Amanda já fez a conta aí já? Não, ainda não. Mas pode perguntar, que eu faço aqui. O 87 e o 92, a diferença é que um dá menos e o outro dá mais? Se fala negativo, Deu o mesmo número. deixa eu ver aqui. Isso, um dá negativo. Ah, na hora de fazer a multiplicação, tem que manter esse negativo aí ou tiro ele? Não, tem que manter. Então eu ponho o 292 lá, tal, mais vezes, e depois eu abro parênteses e coloco menos. Isso. Beleza. Não é prova mesmo, tá pronto. E o seu, Cleito? Arma aí. 2 minutinhos. Uhum.
Amanda, Oi? se eu achar a diferença de altura do ponto PQ, seria a mesma coisa para achar do ponto PS? O jeito de fazer seria. Ah, não, então pode fazer então. Não vou fazer o PS não, porque senão vai dar, vai... Pode fazer aí, que eu já sei já. Uhum. Então, aqui, ó, vamos lá. Eu vou calcular aqui e vou perguntar quanto que deu de vocês. O meu delta H para o PQ, então vai ser 200, né? Primeiro de linha. Então, é 245,732 vezes o cosseno do 87. Eu vou colocar Z aqui, porque senão não vai caber. Né? Mais, vou abrir parênteses aqui embaixo, a altura da estação, que é aqui, ó, que a estação total foi instalada com uma altura igual a 1,561. Então, 1,561 menos a altura do prisma, que está aqui. O prisma estava a 1,9. Então, deixa eu fazer aqui. Sete, 3,2 vezes o cosseno de 87 graus, 34 minutos e 29 segundos. Mais, abre parêntese, 1,561 menos 1,9. Quanto que deu o resultado de vocês? O meu dessa aí deu 10,055. E o teu, Cleito? O meu deu isso não? Quanto que deu o seu? O meu deu 9,9817. Eita, será que temos alguém arredondou o cosseno? E o seu? O meu deu 10,05. Ah, eu pus só 3 casas depois da vírgula também. Você fez o quê? Ó. O meu deu 10,05. Você arredondou algum número, Cleiton? Dentro ali da equação? Não. Olha só, deixa eu tentar fazer de novo aqui na calculadora. Você fez o 245,732 vezes o cosseno do 87, certo? Certo. Vamos ver. Pode fazer direto na calculadora? Pode? Cosseno? Pode. É isso mesmo. 10,05. Uhum. Então, e no próximo agora, ó, vamos achar o ΔH entre os pontos P e S. Né? Então, temos a segunda distância inclinada, que é o 292, vezes o cosseno do Z ali, que é o 92, mais. Né? A mesma
como as estações e os prismas, a estação não mudou de lugar, então ela continua na mesma altura, 1,561, e o prisma é na mesma altura também no outro ponto. Então, 1,9. Vamos fazer aí, vamos ver quanto que dá também esse. 292, 146. Vezes. Quanto que deu o seu, Márcio? Aí. 12,696. 12? 12. Menos 12. Na verdade, né? Ué. E o seu, Cleito? Faz essa equação aí. Tá, tô acabando de fazer. Uhum. (12,70) negativo, meu Deus. Eita, será que eu que fiz alguma coisa errada aqui? O meu deu 4. É, peraí que eu vou refazer. Ó, o meu tinha dado 4,19. Você tá ruimzinho, hein? Vamos ver, vou refazer aqui. Deu negativo, Marcos? Deu. Cosseno. A diferença dos nossos dois foi de número, que o teu já arredondou 70, né? O meu deu 69. Ah, tinha sido eu mesmo. Que coisa, não? Será que eu devo ter apertado vezes em vez de mais, alguma coisa assim. Ô, Amanda, Oi, aí no caso, se deu menos 12, o que aconteceu? tá certo. Ah, e no caso, Quer dizer que, lembra daquele que eu tinha falado para vocês, que quando a variação de altura dá negativa, quer dizer que é um declive, e quando é positiva, é um aclive. Então, quer dizer que o ponto Q, ele está no lugar mais alto, e o ponto S está no mais baixo. Ah, tá, entendi. Entendeu? Aí agora, isso aqui são as variações de altura. Agora a gente vai achar as altitudes. Então a gente tem o ponto de referência, né, que é o 821 aqui, ó. Então a gente vai somar essas variações com esse 821. Então no Q vai ser 821,175 mais a nossa primeira variação de altura ali, que deu 10,05. Então, a altitude do ponto Q, no meu aqui, deu 831. (225 metros). E agora, para o próximo, eu pego o 821,175, e aí eu teria que somar com a variação do outro. Só que aí essa variação aqui está negativa, né? Então, acaba que vai subtrair, porque aqui está negativo. Então, vai ser menos 12.
Se quiser colocar até o mais e depois colocar esse valor do menos 12 entre parênteses também, não tem problema, tá? Menos 12,70. Que é, Você fez aí mesmo para achar 831? eu somei a cota do ponto P com a variação de altura. Ah, tá. Com essa variação de altura aqui e com essa aqui agora. Bom, e no ponto S aqui vai dar 808,475. Certo, meninos? Certinho. Alguma dúvida? Nenhuma. A soma de vocês aí deu certo? Formando esse 800 e você somou, você pôs, somou, como é que diz? Você pôs sinalzinho de mais, abriu parente, menos e fechou parente de novo? Isso aí. Que coisa, não. Meu não deu isso, não. O que deu o seu? Meu final do que? O meu deu... Não, na verdade do S. Na verdade, confundi. Ué? Não, o do que? O do S deu 818,525. Do S? É, que é o menos 12, né? Não é isso? Não, mas aí dá 808, porque é 821 a cota do P. 808. Ah, tá certo. Agora que eu tô vendo aqui na calculadora, eu fiz 31. Você colocou a cota do quê, pelo jeito, né? Não, na verdade eu coloquei 800. Não, tá lá mesmo. Ah, isso. Coloquei a. Você pegou a cota errada. Você tem que pegar a cota do P, que é onde que tá a estação. Não entendi. Não é o 821 que eu tenho que pegar? 821. Mais a cota do que, né? Não, por que a cota Não. do quê? Mais o 10,005, não Então, é mas isso? isso. Aí, se você somar com 10,5, você vai ter a altitude de quê? Sim. Que é 831. Certo? Ah, sim, tá certo. Aí, agora eu também quero a altitude de S. Que é a mesma coisa, só que tem o menos lá. Exatamente, que aí vai ser o Ah, tá. 821 menos os 12,70 aqui de baixo. Eu fiz errado mesmo. Fiz o contrário. Isso vocês não podem confundir, tá? Toda vez que vocês forem achar a altitude de um ponto, vocês têm que ter um ponto de referência que já tem a altitude. Que nesse caso, desse exercício aqui, foi aonde que fica a estação. Sempre que a gente for fazer nivelamento trigonométrico, eu vou ter que... vai ter normalmente é onde fica a estação ou o teodolito, já existe uma altitude conhecida ali, que vai ser a referência de vocês. Ok? Ok. Ok. Mais alguma coisa? Nós que perguntamos, mais algum exercício? Não, Somente. por hoje é só isso mesmo. Sextou, somente. Só estou para vocês. Beleza. Aí, ó, semana que vem eu vou corrigir os exercícios daquela lista para vocês verem como é que faz, caso vocês ficaram na dúvida. E Eu não conseguiu, Márcio? não consegui Fiquei raciocinar aquilo bastante lá. dúvida. Aquilo lá, Também não. nossa, eu tô quebrando a cabeça hoje, me peguei nele, antes de mais cedo, nem sei a hora. Falei, gente,
E aí eu vou lá e eu ouço o seu áudio, isola isso, isola aquilo para chegar nisso. Falei, gente, não pode. Aonde está isso? Aonde que eu não estou enxergando isso? Não. Semana que vem eu resolvo Marcos. ele para vocês verem. Aí você vai ver que na hora da correção você vai ver o tanto que é fácil fazer. É. Então, isso Sempre acaba desse jeito. isso que mata, porque aquele restante que o comecinho lá já, como diz como não aprendeu, né? Tá com uma mão com açúcar, mas aí aquele ponto lá, O ponto 3 lá que você mas quer não achar. tá com um exemplo dele, né, Amanda? Como? Eu assisti suas aulas, não tem exemplo dele, né? É porque a gente não tinha feito o contrário, né? Mas é igual eu te falei, a gente tem os dados, é só isolar a leitura de Vant. Então, mas esse isolar você não fez com nós, mas beleza, deixa na cabeça, tá certo. Aí semana que vem, então, eu corrijo ele para vocês. E aí eu passo Beleza. mais. Tá certo. Semana que vem eu passo mais. Essa semana vocês vão estar de folga. De Ó, mim. Ok. tranquilo então, hein? Então, meninos, Obrigado. boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Bom descanso aí, bom final de semana, tá? Qualquer coisa, vocês me mandam mensagem. Boa noite, bom descanso. Boa noite, meu amigo Cleiton. Boa noite. Até mais pra você, gente. Com Falou, Deus. Marcos. Tchau, tchau. Tchau.